Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, o amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam todos os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia da palavra vem nos questionar onde estamos colocando a nossa confiança. Onde você tem colocado a sua confiança? Nos mostra o que seremos e as consequências diante de todas as escolhas que nós já fizemos, as consequências das escolhas que estamos fazendo no hoje e o que acontecerá conosco se continuarmos tendo escolhas erradas, afastadas daquele, do único em quem nós devemos confiar. O profeta Jeremias, na primeira leitura que nós acabamos de escutar, ele vem dizer o que o Senhor Todo-Poderoso mandou falar. Maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Quando ele fala aqui, maldito quem confia em outro homem, Deus não quer dizer que nós não devemos confiar uns nos outros, não é isso que ele está falando. Que não devemos confiar nos nossos familiares, nos amigos, nas pessoas, no próximo. Não é isso, mas ele quer falar aqui tratando de uma humanidade, de um povo que cada vez mais se distancia de Deus, que cada vez mais diz não precisar de Deus, que não tem necessidade de Deus. Veja bem, e hoje falando da nossa realidade, da humanidade hoje também, porque a palavra que foi pronunciada lá, ela é viva, ela é vida, e ela alcança também todas as realidades e culturas de qualquer ano, qualquer tempo, e ela chega até nós, e nós observamos o quanto a nossa humanidade cada vez mais se distancia de Deus. A criação se afasta do Criador. E isso é um grande problema. Ele diz, maldito quem confia no homem, afastando o seu coração do Senhor. Meus irmãos, uma humanidade que se afasta de Deus tende à destruição. O homem, ou a mulher, aqui falando homem no sentido homem e mulher, que se afasta de Deus, a tendência é o que acontece, que fala nessa primeira leitura. Como aquele arbusto no deserto, vai secar e vai morrer. E é isso que na segunda leitura, Paulo fala aos coríntios, a comunidade de Corinto,
que naquela época muitos já diziam não haver ressurreição, não há vida pós-morte. Um povo que naquela época já se afastava daquilo que os primeiros cristãos, Paulo e os outros, pregavam, do Cristo que ressuscitou, que nos deu a ressurreição, que abriu as portas para a eternidade. Mas muitos não acreditavam, dizia que não existia nada após a morte. E veja o que Paulo fala aos Coríntios: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda estamos no pecado. Se Cristo não ressuscitou, como muitos falavam na comunidade de Corinto, é vã a nossa fé. Nós estamos ainda no pecado e vamos sofrer as consequências do pecado, que é o quê? A morte eterna. Mas Paulo fala, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou e nos deu a vida. E ele diz, se é só para essa vida presente que temos posto em Cristo, que temos posto a nossa confiança e a nossa esperança, a nossa vida não tem sentido. Mas se nós colocamos a confiança no Cristo, a esperança, aí nós temos um futuro. Aí nós temos a vida. Dizer não precisar de Deus é a mesma coisa que dizer que não precisamos do essencial para viver. Cristo é a nossa essência. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto não existimos a não ser nele. Dentro de nós tem um pedaço do jardim do Éden, lá quando o homem estava no jardim. E essa nossa vida terrena é um constante voltar ao jardim do Éden. Nós sempre teremos uma sede do céu. Nós sempre teremos um vazio existencial que nada nesse mundo, nem pessoas, nem circunstâncias, nem riquezas, poderá saciar essa sede que tem dentro do teu coração, poderá preencher esse vazio que tem dentro de você, mas o único que pode preencher e o único que pode saciar a sede do teu coração é Deus. E esse pedaço de lá do jardim do Éden faz a cada dia nós buscarmos ardentemente voltar para casa, voltar à casa do Pai, voltar de onde nós saímos, de onde começou a nossa existência, que foi em Deus. E nós devemos buscar isso. Buscai as coisas do alto. Se somos algo hoje, é por causa de Deus. Se temos a vida, é por causa dele. Se estamos vivos, é por causa de Deus. E só teremos um futuro pós-morte se nós confiarmos inteiramente nele. Se colocarmos a nossa confiança inteiramente nele. Ou senão seremos como o arbusto que cresce em meio às pedras do deserto. É o que Jeremias fala na primeira leitura. Será como os cardos do deserto, que nem percebe quando chega a floração. Prefere vegetar na secura, na aridez do deserto, terra salobre, onde ninguém habita. Os cardos são plantas de uma espécie que se encontra em terras áridas, e principalmente em desertos. Claro, os cardos não pediram para existir no deserto. Deus criou essas plantas que crescem no deserto. Mas Jeremias faz uma comparação, falando, e Deus que está falando, que se nós não confiarmos nele, nós seremos como esses cardos do deserto, que não percebem quando vem a floração, porque no deserto não se distingue as estações. É uma planta que está ali, que vai secando, cresce, vai secando, não percebe as estações, quando é tempo de floração, quando está no tempo de brotar, mas vai ali definhando e aos poucos vai secando. Aquele que confia inteiramente e somente no próprio homem é como essa planta. Quantos acham que a vida é somente aqui nesse mundo? A gente escuta muitos, e eu já escutei muitas pessoas falando que não existe vida pós-morte, que a vida é somente aqui, que morreu, acabou, findou-se. Triste esses homens que pensam assim, que o que temos é somente nessa vida e vivem como se tudo acabasse aqui.
e vão esbanjando e vão desfrutando de todas as coisas e prazeres mundanos, porque é somente aqui essa vida. A morte, meus irmãos, é o início de uma vida eterna. É o início da vida que o Senhor tem preparado para todos nós na eternidade. E Jeremias continua na primeira leitura: bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. Diferente daqueles que confiam no homem, diferente dos cardos do deserto, aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada à beira da água, que estende as raízes pela corrente, e facilmente as raízes vão encontrar água. Nada tem a temer quando vem o calor, não temerá as estações que vêm, não temerá quando vêm os problemas, não irá temer quando vêm as doenças, não temerá quando vêm as decepções da vida, porque está fincada ali na terra boa, e tem água para hidratar essa planta. A sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem, não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. Seja qual estação for, se você tem passado por problemas, por dificuldades, por situações que você desistiu da vida, se você está plantado no Senhor, a confiança no Senhor, você não temerá essas tempestades que passam. Os problemas passam, mas se você permanece no Senhor, você não passará. Jeremias está denunciando o pecado de Judá e anunciando todas as consequências que haverá se não confiar inteiramente no Senhor, o Deus de Israel. A maldição que vai acontecer na vida dessas pessoas, e veja bem, não é Deus que vem trazer maldição, não é Deus que está amaldiçoando, não, Deus é um Deus de amor. Deus não somente ama, Ele é o próprio amor. Deus não tem misericórdia, Ele é a própria misericórdia. Mas Ele fala aqui da consequência da nossa escolha, porque o que nós escolhemos nesta vida terá consequência futura. Se eu escolho a maldição, se eu escolho o caminho errado, vai ter consequência. Não é Deus que está amaldiçoando, não é Deus que está te castigando, por isso não se revolte contra Deus. Não devemos tirar a culpa das nossas más escolhas. Quando eu escolho errado, eu vou ter uma consequência. E a consequência da minha má escolha não afeta só a mim, mas afeta outras pessoas, afeta os que estão ao nosso redor, se torna um pecado social. Portanto, lembre-se, as escolhas que você tem a fazer nessa vida vai afetar a tua vida, vai afetar a tua família, vai afetar quem está ao teu redor. Por isso, escolha certo, escolha o Senhor, permaneça no Senhor, fincado as suas raízes nele. Jeremias vem exortar e convoca o povo a manter-se fiel, na fidelidade ao Senhor, na confiança àquele Deus que permanece sempre ao lado dos que o amam. E o Senhor te ama. O Senhor te ama com um amor incomparável e incondicional. E vai fazer de tudo por você. Basta você estar próximo. Deus só não vai agir quando nós nos distanciamos dEle, quando nós nos afastamos e não queremos a sua presença. Mas se você diz, eu quero, Senhor, estar em Ti, na Tua presença, Ele vai produzir em Ti muitos frutos. Você se manterá como árvore sempre verde e vai dar frutos, seja em qual estação for. Todos nós temos visto, o progresso da humanidade, a globalização, esse mundo que cada vez mais cresce cientificamente, mas ao mesmo tempo nós vemos pessoas que se esquecem que existe um Deus. Quando nós vamos dar respostas pela palavra de Deus às coisas do mundo, quando nós queremos dar resposta em um cunho religioso, ou pega a palavra para dar respostas às coisas desse mundo, à ciência, eles dizem, isso é coisa ultrapassada, isso passou, a palavra de Deus é coisa do passado, Deus não existe.
a humanidade está tendendo à destruição, como os arbustos que crescem nas pedras do deserto. Cuidado, meus irmãos, para não ser desenganados pelo mundo que cada vez mais não quer precisar do Criador. A tendência é a destruição. O Salmo vem dar ênfase ainda mais no que nós precisamos fazer. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não segue os conselhos daqueles que não acreditam em Deus. Feliz aquele que não se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Feliz aquele que pega a palavra, que dentro da tua casa você ensina aos teus filhos a palavra, o desejo por Deus, como o povo do Antigo Testamento que pegava a lei de Deus, juntava a família com os filhos todos ali e ficavam recitando os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. E ali eles iam crescendo, e como diz, crescendo, e que a palavra ficava na mente, no coração, e eles tinham o desejo de Deus. Que os teus filhos possam ter o desejo de Deus, porque você vive confiando no Senhor, e tem a sua esperança nele. Que as pessoas ao teu redor, ao olharem para ti, vejam homens e mulheres que confiam em Deus, que mesmo em meio às intempéries desse mundo, confiam inteiramente no Deus que tem a salvação. Feliz aquele que confia em Deus, porque é como a árvore plantada à beira das águas. O Salmo vem confirmar a primeira leitura. Dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem-sucedido. A tua vida será bem-sucedida se você confia em Deus. Veja, se muita coisa não tem acontecido na tua vida conforme você sempre pediu a Deus, não é porque Deus não está realizando e não quer realizar, mas porque você tem escolhido outras coisas. Se nada tem acontecido de bom na tua vida, não é Deus que não está agindo, não é Deus que não está te escutando, mas é porque você não se aproxima da fonte da graça. O salmista diz: bem diferente a sorte dos ímpios, são como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Não sejamos como uma palha que o vento leva para um lado e para o outro. O mundo está soprando os ventos contrários. Não seja como uma palha sendo levado por tantas coisas que o mundo tem aí, oferecido e colocado à tua frente. O Evangelho vem nos mostrar as bem-aventuranças. O Senhor diz: bem-aventurado, felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis saciados. Vós que chorais aqui por serem perseguidos, porque lá terão a felicidade plena. Mas ele diz: mas ai de vós os ricos, porque já recebestes a sua consolação aqui. Aqui o Senhor não está condenando os ricos, aquele que tem o suficiente, que tem ainda mais, não. Ele fala aqui daqueles que, tendo muito, confia apenas na riqueza. Porque tem muitos que são ricos, mas confiam inteiramente em Deus e não se apegam às suas riquezas. Mas do contrário também, tem pessoas que às vezes são pobres, que não têm nada, mas são totalmente apegadas às coisas desse mundo. Aquilo que não tem, ou que o pouco que tem, é totalmente apegado. O Senhor fala daqueles que se apegam aqui, que se apegam e colocam a sua confiança inteiramente nas coisas desse mundo, nas riquezas, nas pessoas, nas coisas. Confie em Deus, porque se você confiar inteiramente nele, no fim da tua vida, quando você estiver lá, você será um bem-aventurado e receberá as promessas eternas. Não quer dizer que nós devemos viver só pensando, não, só tem a eternidade e eu não vou viver nesse mundo, não. Essa vida foi um presente que Deus te deu,
Portanto, viva plenamente. E já começa aqui a felicidade plena que nós teremos lá. Mas só teremos o início dessa felicidade aqui, se você entregar-se inteiramente a Ele. E lá seremos bem-aventurados e alcançaremos a plena glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.